Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. E no programa de hoje, o assunto é melhorias na infraestrutura do TJ. Neste primeiro bloco, a gente recebe a diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, a juíza Solange Menezes Holanda. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, diretora do Fórum desde fevereiro de 2023, como vem sendo esse desafio de dirigir o Fórum Clóvis Bevilacqua, a importância para a sociedade desse fórum? É muito importante estar ocupando esse cargo neste momento. Primeiro porque, ao longo da história do Tribunal de Justiça, que já são 150 anos, só 3 mulheres dirigiram o Fórum de Fortaleza. E a terceira mulher, a doutora Ana Cristina Esmeralda, ela ficou em por 2 gestões. E eu estou sucedendo uma mulher. Então, para mim, nesse contexto, já é muito relevante, porque nós estamos ocupando espaços, e espaços de tomada de decisões, espaços de poder. Isso já é muito importante. O Fórum tem proporções gigantescas, o volume de processo da comarca de Fortaleza é mais de 40% de todo o estado. Somos 204 juízes, 2.000 e tantos servidores. Então, é realmente muito desafiador, muito difícil, mas é também algo que nos dá prazer, nos dá satisfação diante das possibilidades que a gente tem de ser mais inclusivo, de fazer uma gestão mais democrática, mais inclusiva. E esse desafio também ele fica muito maior para a questão do incêndio do tribunal, Então vocês estão lá ocupando, o TJ ocupando aquele espaço, mas o desafio é o triplo, o quádruplo, não sei exatamente, Sim. Mas muitas melhorias estão sendo feitas, Vamos contar um pouquinho sobre quais são essas mudanças que estão sendo feitas e quais são as perspectivas para elas. Recentemente começaram obras na infraestrutura para garantir a acessibilidade no fórum. O prédio do Fórum já é bem antigo, acho que tem quase 30 anos de construção, e precisava passar realmente por essas reformas para a gente garantir que as pessoas com deficiência consigam acessar melhor as dependências, para dar mais conforto a quem trabalha lá, a quem labuta ali diariamente, a quem frequenta, Então estão sendo feitas plataformas elevatórias, novos elevadores, reformas nos salões do júri, Muitas coisas. E é um desafio grande, porque envolve também fazer mudanças com o tribunal funcionando, Na verdade, está funcionando o Tribunal de Justiça e o Fórum Clóvis Bevilacqua dentro, a comarca de Fortaleza quase toda dentro do mesmo espaço, Mas isso também é muito enriquecedor, porque nos aproximou dos desembargadores e dos secretários, dos servidores do segundo grau. Antes, o fato de ser em prédios diferentes dava um distanciamento. Existia uma distância. E agora a gente está sempre muito próximo, é muito rápido para conversar, para resolver algum problema. Tem sido bem agradável para a gente. E todas essas obras, elas começaram quando, exatamente? Há mais ou menos um mês. E elas são complexas algumas, Vai levar um certo tempo. A previsão é de que são 10 meses, 10 meses de duração. Tá. E como que os funcionários estão, como você sente nesse dia a dia, nesse convívio com os funcionários, como eles sentem esse momento, percebem que é uma melhoria que está sendo feita para melhorar as condições ali mesmo de trabalho, como é a recepção dos funcionários do tribunal, do fórum com essa... Em relação às obras, o que eu noto é que há uma satisfação, porque há aquela sensação de que o tribunal está olhando para mim, o tribunal está olhando para o espaço que eu ocupo, para o espaço que eu trabalho, para melhorar a minha realidade, meu dia a dia. Então, eu penso que eles estão muito, muito satisfeitos. É óbvio que, como são obras, há transtornos, há incômodos, há barulho, há poeira, mas isso é inevitável. Claro, com certeza. E o fórum como todo, no dia a dia de trabalho, como é o seu dia a dia de trabalho lá como diretora do fórum? Intenso, imagino. É bem intenso. Eu tenho sempre muitas reuniões, muitos compromissos, A gente tem uma equipe grande, mas uma equipe muito boa, muito coesa, e a gente tem trabalhado para fazer uma gestão com a participação de todos, de muita escuta, de muita reflexão, de muito diálogo, As pessoas podem sugerir, podem
podem criticar, e a gente está sempre muito aberto para isso, mas isso requer também um Claro. certo excesso na carga, né? Muito. Então, nós sempre estamos fazendo muitas reuniões, nós temos projetos no qual nós escutamos periodicamente os juízes e servidores, a gente faz reuniões conjuntas, separadas por área, porque as realidades de cada área são diferentes uma da outra, então a gente faz esse momento para escutar, a gente chama de FCB mais interativo, né? E nesse espaço, além de levar os informes, as notícias e as propostas da própria diretoria, a gente também colhe informações, colhe reclamações, a gente escuta as reivindicações e tenta, a partir daí, construir o que precisamos fazer. Claro, com certeza. A gente está saindo de um momento, né, que foi muito duro para todo mundo, que foi o momento da pandemia. Conta para a gente como foi aquele momento, como pegou no sistema de justiça, como foi trabalhar de forma remota, e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa recuperação, essa nova fase. Certo. Daniel, a pandemia eu acho que foi uma experiência única para todos nós, independente de qual cargo exerçamos, independente de qual profissão tenhamos, né? E no judiciário, o início foi aquele impacto da gente não saber como ia dar conta, como íamos fazer, mas por sorte os nossos processos são todos digitalizados já e conseguimos organizar de uma forma que todo mundo conseguiu trabalhar de casa. Foi uma outra realidade, né? Mudamos o nosso escritório, o nosso gabinete se mudou para dentro da nossa casa. A partir dali a gente fazia as audiências, fazia as reuniões e tudo correu, né? A produtividade não sofreu impacto negativo, pelo contrário, os números até são bons, mas falta realmente o que a gente perde é o contato pessoal, né? A interação com colegas, a interação com os servidores, a interação com os advogados, com os representantes das instituições. Isso quebra muito. E aí foi difícil, né? Difícil. E agora que a gente, depois do início da retomada, como você sente, que impacto você acha que provocou a pandemia no trabalho de vocês e como vocês se encontram hoje? Você acha que já se superou essa fase? Eu vejo como tenhamos superado. Eu acho que logo no início a gente via que as pessoas ainda tinham aquela fobia, né, aquele medo de voltar para o convívio com os outros, mas isso foi desaparecendo, né? Hoje eu acho que as pessoas já estão readaptadas à nova realidade, né? Então está mais tranquilo. Isso foi superado, essa fase, né? Foi. E é muito importante isso que a senhora falou sobre a questão da informatização, né? Porque se essa pandemia tivesse ocorrido num momento em que as estruturas não estivessem preparadas, seria muito mais caótico, né? Por conta exatamente desse avanço tecnológico que o Tribunal de Justiça do Ceará vive há alguns anos, a gente pôde dar continuidade sem prejuízo nenhum para os nossos trabalhos diários, né? Tanto que hoje muitos dos atos que a gente só praticava pessoalmente até antes da pandemia, hoje muita gente está conseguindo levar ainda por via remota. A gente já usa os recursos da teleconferência, das audiências online, a gente já usa esses recursos para praticar os nossos atos. E isso termina redundando em celeridade, praticidade. É diferente você sair de casa para ir prestar um depoimento num determinado processo e você pega o seu carro, pega o ônibus e se dirige até o fórum, chega num lugar onde vão examinar os seus documentos, vai fazer uma triagem para te levar, por razões óbvias de segurança, de você fazer no conforto da sua casa, né? Claro. Fazer a audiência ali diante de uma tela no conforto da sua casa. Mas contando também que a casa também tem as suas, né, particularidades. Tem as suas particularidades, família, o cachorro late, o bebê chora, a família, o marido ou a esposa que de repente não entendem que estou trabalhando, né, que você está em casa é diferente. Né? Sim, é diferente, mas foi muito importante a gente ter a possibilidade de conseguir realizar o nosso trabalho a despeito daquela situação devastadora de morte, de dor, de sofrimento que a gente viveu, né? Eu fico imaginando, quando eu entrei no Tribunal de Justiça, em 1995, a gente não tinha processo digitalizado, a gente mal tinha internet, a internet era discada, né? Aí eu digo, meu Deus, ainda bem que foi na hora certa, né? Porque
Se tivesse sido há 20, 30 anos atrás, a gente não teria conseguido. Seria muito caótico. A senhora citou um dos projetos que vocês têm lá no fórum para os funcionários, né? E eu imagino que devam ter outros, né? Outros projetos importantes que a senhora gostaria de Eu acho importantes aqui. Porque são nossos, claro. Né? E a gente tem dado continuidade a muitos dos projetos da gestão anterior, porque foram projetos muito interessantes. Isso é importante, a continuidade. É, continuidade. Nós temos, por exemplo, da gestão anterior, nós temos o projeto Ler é Legal, que é um momento em que o pessoal dos serviços gerais aprendem a ler, tem contato com livros, tem contato com teatro, eles fazem visita ao teatro, fazem visita à biblioteca pública, uma realidade diferente da que eles estão acostumados. É um projeto que eu gosto muito, que me emociona muito. Nós temos também um momento que a gente chama de Pôr do Sol Cultural, que a gente realiza uma vez por mês, no final da tarde. O Pôr do Sol de Fortaleza é impagável, lindo, né? E a gente faz num lugar em que a gente vê o sol se pondo, literalmente. Nesse espaço a gente consegue convidar pessoas para falar de temas que são relevantes, que são importantes. Ontem nós tivemos e a gente esteve com o doutor Cesário, um advogado da União, que foi falar sobre consciência negra. A gente sempre pega um tema relevante e de acordo com o mês. Entendi, maravilha. Bom, a gente está fazendo esse programa no marco dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Qual a importância desse tribunal para a sociedade cearense e para o Brasil? Eu tenho uma visão até apaixonada da justiça, afinal eu sou magistrada há 28 anos, gosto do que eu faço, não estou dizendo que eu faço bem, mas eu gosto do que eu faço, e eu sempre entendo o judiciário como a luz no fim do túnel para muitas pessoas. Quando você tem uma condição social boa, quando você mora bem, você consegue resolver as suas coisas sem a intervenção do judiciário. Mas quando você nada tem, às vezes só o judiciário para te socorrer. Nós ainda não estamos conseguindo dar para a população aquilo que a população precisa, aquilo que a população merece. Mas eu acho que a gente tem avançado muito ao longo dos anos. A gente está conseguindo ser mais próximo, a gente está conseguindo trabalhar melhor a inclusão, receber melhor as pessoas. E você ter um lugar onde você sabe que o seu problema vai ser tratado com imparcialidade, com respeito à sua diferença, às suas características pessoais, eu acho que é muito importante, eu acho que traz muita segurança para a população. E o Tribunal de Justiça do Ceará, ele tem evoluído muito nesses últimos anos, nessas questões. E quais seriam os maiores desafios hoje para que se possa melhorar? Uma questão de número de pessoas trabalhando, recursos, quais seriam os desafios para o futuro, pensando nos próximos 50 anos? Eu acho que seria a junção dos recursos com a tecnologia. A gente precisa usar melhor esses recursos de inteligência artificial, de todas essas novidades que aparecem, a gente precisa se apropriar disso e usar corretamente, né? Usar de forma que nos favoreça, que a gente consiga produzir mais com menos esforço. A senhora é uma otimista com a questão da inteligência artificial? Porque tem uma polêmica aí grande, né? Tem uma polêmica, mas eu sou um otimista, eu sou entusiasta, não conheço, não conheço a fundo, mas eu acho que pode ser um recurso muito bem utilizado e facilitar muito o trabalho, principalmente aquele trabalho que é mais repetitivo, mais braçal. Ganhar tempo também, que é uma das coisas que a justiça também precisa avançar, né? A questão dos tempos. Esse otimismo é importante. Né? Bom, então terminamos esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Administração e Infraestrutura do Tribunal, SEAD, o Pedro Sampaio. Eu agradeço a diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, a juíza Solange Menezes Holanda, muito obrigado, e a gente volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa 150 anos do Tribunal de Justiça. Eu recebo agora o secretário de Administração e Infraestrutura do Tribunal, Pedro Sampaio. Pedro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Daniel. Pedro, o Tribunal
alguns anos atrás teve um incêndio, né? Você era secretário nessa época. Como Sim. foi esse momento? De fato, assim, foi um momento que precisou ser pensado muito rápido, uma decisão muito acertada da presidência, que teve total apoio da diretoria do Fórum Carlos Bevilacqua, que dispôs os espaços, né? Pensou junto conosco como organizar, como viabilizar, e aí toda a equipe da Secretaria de Administração e Infraestrutura, junto com a diretoria e presidência, se movimentou, se mobilizou para a gente conseguir fazer aí em tempo muito recorde, tempo hábil, aí essa mudança, essas adequações que foram necessárias para essa instalação e que foram muito exitosas e permitiu aí aproximadamente 3 meses todos os desembargadores já estarem instalados devidamente lá no novo ambiente. Claro, e agora é uma nova fase, né? Agora é hora de um outro trabalho, né? Que é refazer, reconstruir. Eu imagino que a sua área de atuação, você deve estar também enfrentando esses desafios que você deve gostar de enfrentar, né? Como é que está sendo esse momento? Qual é o planejamento que vocês têm? O que está sendo feito para a melhoria da infraestrutura do TJ? Bom, pegando aí essa linha do incêndio, né, inicial, como você falou, realmente o desafio é reconstruir, né, a sede, o Palácio da Justiça, né, que é simbólico não só por abrigar lá os desembargadores, a instituição, mas que a gente precisava dar essa resposta à sociedade, né, tendo em vista esse sinistro. Então a gente tem encaminhado lá desde então com a reconstrução, a construção do plenário, né, do novo plenário, que é um prédio anexo, e a reconstrução, a reforma da sede administrativa, que é um prédio que também faz parte do complexo ali da Justiça no Cambeba. Então é um trabalho muito bonito de se fazer, né? É um trabalho desafiador e que tem nos demandado bastante, mas a gente fica orgulhoso por estar provendo uma nova sede moderna, acessível, né? Já atendendo aí às novas necessidades, a nova fase do Tribunal de Justiça, da sociedade, né? Que é para que a gente possa melhor atender a quem busca esses serviços da Justiça. Eu fico pensando no plenário, né? Que é um lugar histórico para a Justiça, né? Obviamente, que não vai ocupar um novo lugar. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bom, como precisamos repensar o Palácio da Justiça, e houve um incremento do número de desembargadores também, à época, o prédio existente não suportaria o plenário mais em seu interior. Então, precisamos repensar com toda a equipe técnica como instalar o plenário. Então, foi pensado um anexo, né, um prédio também muito bacana, moderno, que está sendo construído nessa linha de recomposição ali do Complexo Judiciário do Cambeba e que realmente vai permitir que haja novamente as sessões, o encontro, né, de toda a Corte do Tribunal de Justiça, além de servir também como auditório, né? Então, assim, vai ser um espaço que foi todo pensado, moderno, para atender essa nova era, né, do Tribunal de Justiça. E em que etapa está essa obra do anexo e qual é a previsão de finalização? Bom, o anexo está em torno de 40%, com suas obras 40% concluídas, o Palácio da Justiça em torno de 90%, né? Então, está bem mais adiantado, né? Isso. A ideia realmente, o Palácio está bem próximo, é uma obra que está sendo conduzida pelo governo do Estado, a gente tem acompanhado, né? A presidência tem estado sempre perto, e o plenário, a ideia é que seja entregue em maio do próximo ano. E a sua expectativa para o funcionamento dessas novas instalações é a melhor possível, porque pelo que você está falando aí vai ficar bem bonito, né? Sim, para além dessa modernização, né, que mencionei, em termos de infraestrutura, a gente tem percebido as pessoas com muita vontade de retornar lá à sua casa, né? Os desembargadores, magistrados, servidores, todos os colaboradores, os próprios advogados, os agentes, né, da Justiça que tinham serviço lá, seu serviço atendido naquele prédio, eles têm nos perguntado, questionado, cobrado inclusive, né? Eles têm certa ansiedade aí em retornar e ver o Tribunal de Justiça com sua casa nova. E a questão da acessibilidade é muito importante, né? Você citou aí. O que a gente podia destacar em relação à acessibilidade? Estamos falando de rampas. Quais são essas melhorias em relação a melhorar a acessibilidade do tribunal para as pessoas que precisam? Bom, o tribunal tem em seu plano estratégico um objetivo que é vinculado especificamente à infraestrutura, que é prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível. Então, todos os projetos de arquitetura e engenharia do Tribunal de Justiça, eles têm se pautado nesse objetivo e nessas premissas, tá? Então, a gente sempre contempla acessibilidade plena, né? A gente tem rampas de acesso, elevadores quando necessário, sinalização em braille,
uma nova comunicação visual que a gente tem adotado, até mesmo quando pensamos as cores, né? A gente pensa nas pessoas que têm baixa acuidade visual, então a gente tem realmente sempre contemplado esses critérios nos nossos projetos. Quando a gente fala da Secretaria de Administração e Infraestrutura, da qual você é titular, quais são essas atividades que você realiza? O que é exatamente a SEAD dentro do tribunal? Bom, a gente é responsável por manter a estrutura física e o funcionamento do Tribunal de Justiça e suas comarcas, tá? Então, o Tribunal de Justiça ele tem uma estrutura... Inclui as comarcas também. Sim, o Tribunal de Justiça ele tem uma estrutura muito difundida, né? Afinal, ele está nas 184 comarcas do estado, nos 184 municípios nós temos prédios. O tribunal hoje tem 500 imóveis para administrar, 290 mil metros quadrados de estrutura construída. Consegue, não? Né? Então, assim, graças, sem dúvida, ao trabalho da equipe, né? Uma equipe muito boa, muito profissional, que o tribunal tem investido, né? Sem dúvida alguma, e que a gente se orgulha, né? de trabalhar junto com esses servidores que são muito devotados e muito capacitados. Então, a Secretaria de Administração, ela vai desde a parte de obras, como a gente vem conversando, mas também a parte de administração material, né? A gente é responsável por prover as aquisições de material de expediente, consumo, manutenção, zeladoria, transporte. Então, realmente, a energia, a água, né? Toda essa manutenção, né? Essa necessidade predial e de funcionamento realmente fica conosco, lá com a nossa equipe. A máquina tem que estar funcionando, né? Para que a justiça possa avançar. É muito importante o seu trabalho. Quando a gente pensa nas comarcas das outras cidades, né? Como é que é o teu trabalho? Você tem um diretor em cada uma? Você lidera todos eles ou é dividido por regiões? Como funciona esse trabalho? A equipe da SEAD, da Secretaria de Administração e Infraestrutura, ela é concentrada no prédio do Tribunal de Justiça, tá? Mas a gente tem servidores, engenheiros, arquitetos, técnicos em manutenção, técnicos em desenho que se distribuem, né? Fazem aí viagens quando necessário, avaliações, verificações, vistorias técnicas, laudos, projetos, em todas essas comarcas. Hoje, o critério do Tribunal de Justiça para prover essa estrutura, né, para melhorar a condição de trabalho realmente de magistrados, servidores, colaboradores e os agentes que buscam lá os serviços da própria população que busca serviço da justiça, ele é pautado em uma resolução, tá, aprovado pelo Tribunal de Justiça, pelo órgão especial, chamada de Plano de Obras, que é também um projeto estratégico da presidência do Tribunal de Justiça, onde são elencadas e priorizadas as obras e os investimentos, consequentemente, né, que a gente tem que fazer. Então, são todos critérios técnicos avaliados, desde a condição física, a condição de prestação jurisdicional, se avalia, inclusive, a população, o número de processos. Então, com base nisso, se tem índices e daí a gente faz as devidas priorizações de reformas, construções de novos fóruns, né, e que tipo de intervenção e, com base no orçamento, quando elas poderão ser realizadas. Então, hoje a gente tem, nesse plano de obras, Daniel, 10 novos fóruns e 28 reformas, um montante aí um pouco mais de 120 milhões de investimento. Em andamento isso? Isso. Olha, uma grande ampliação, isso, né? para os próximos 3 anos. Os 3 anos. Isso. Eu perguntei para a juíza Solange no bloco anterior a questão da pandemia, né? Como foi esse momento? E eu fico pensando para uma pessoa que trabalha com infraestrutura e administração física, né? Que deve ter sido também estranho, né? Como foi esse momento para você? Para a gente também foi mais um desafio, porque a gente também tinha que prover a estrutura necessária para que os servidores magistrados trabalhassem de casa e, mais uma vez, não deixassem o tribunal parar, né? A prestação jurisdicional parar. Então, fomos também, junto com toda a equipe responsável, por pensar, junto com a administração, essas medidas e prover de fato, tá? Entregar bens para teletrabalho, né? Pensar essa distribuição, aquisição de itens, né? Para que a gente pudesse passar por aquele período que foi realmente bem complicado da maneira que passamos. E o retorno, como ele foi? Ele foi sendo feito aos poucos? Hoje está absolutamente normalizado esse funcionamento ou ficou algum resquício de teletrabalho? Como foi isso? Sim, com base nisso, o teletrabalho ele já era adotado no Tribunal de Justiça, mesmo antes da pandemia, mas isso, sem dúvida alguma, fomentou, né, mostrou
para a administração que poderia ser e é proveitoso em algumas atividades, em determinados momentos, com as métricas adequadas, e isso também refletiu, por óbvio, no nosso pensar a infraestrutura. Então, hoje, a gente vem conseguindo, até mesmo na modernização, pensar formas diferentes de utilizar os espaços e, consequentemente, formas eficientes, tendo em vista que a gente trabalha com recurso público, né, e é nosso dever primar por isso. Então, a gente tem adotado coworkings, né, espaços de trabalho compartilhado, né? Temos pensado diferente as necessidades dos fóruns, então a gente tem adotado percentuais já fixos de teletrabalho, tá? Em cada unidade que a gente pensa, projetos. Então, isso hoje realmente é uma realidade do Tribunal de Justiça. Bom, o Tribunal está fazendo 150 anos. Eu queria saber como você vê o futuro, né? Talvez não possa dizer os próximos 50 anos, mas o futuro próximo, ou o futuro de médio prazo, levando em consideração a função que você ocupa, o que você espera, quais são os seus desafios para esse 2024? Bom, a gente tem sempre em nosso trabalho, né, em nosso pensar, realmente proporcionar a melhor condição de trabalho, tá, para o nosso quadro, os agentes, mas, sobretudo, para a sociedade. Tá? Como a presidência sempre diz, né? Nenhum esforço, nenhum trabalho desse terá valido a pena se realmente a gente não tiver contribuído com a atividade fim, com o processo julgado e com a população realmente sendo atendida. Então, sem dúvida alguma, nosso desafio é melhorar essa capacidade de estarmos presentes, né, provendo essa estrutura realmente necessária e que as comarcas, os fóruns, né, toda essa prestação jurisdicional demanda. Sem contar, claro, com estarmos aí atentos a toda essa implicação que a inteligência artificial traz, né, e estarmos atentos também ao que a modernidade nos traz em termos de inteligência artificial, a forma de trabalho diferente e como a gente deve acompanhar, né, os nossos agentes e pensar junto com essa forma qual a necessidade que o tribunal e aquela estrutura deve ou poderá ter, né, para que a gente preste esse melhor serviço aos nossos clientes. Você é um otimista da inteligência artificial? Sim, sempre. Bastante. Porque eu acho que vai facilitar também, inclusive, o tipo de trabalho que você faz, né? Ela vem para somar, né? Não para subtrair, né? Sim, inclusive na engenharia, né? Na própria administração, ela já é uma realidade, né? Hoje a gente tem softwares que nos ajudam bastante, né, a conseguir reduzir tempo de projeto, tempo de execução, a ter mais assertividade nos nossos orçamentos e, consequentemente, reduzir prazo, né, ser mais eficiente. Então, sem dúvida alguma, somos bastante otimistas nesse sentido. Então, Pedro, muito obrigado. Bom, eu conversei aqui com o secretário de Administração e Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Ceará, o Pedro Sampaio, e com isso a gente termina o programa de hoje. O programa em homenagem aos 150 anos do Tribunal de Justiça. A gente se vê no próximo programa. Até lá!